Graça e paz, em nome de Jesus. Certa vez eu estava fazendo evangelismo e eu cheguei para uma pessoa e perguntei para ela: se você morresse agora, você sabe para onde você iria? E a pessoa respondeu com muita convicção: sei, eu sei para onde eu iria. Eu perguntei: para onde? A pessoa disse: para o cemitério. Queridos, há um tema que a gente não gosta muito de falar, que é sobre a morte. E para contrapor a morte, o meu tema hoje é o tempo da vida, ou o tempo de vida. Quero convidar você a abrir no Salmo de número 90. E aqui nós vemos um salmo que vai tratar essa questão do tempo de vida que o ser humano tem. Essa é uma oração feita por um homem de Deus, por Moisés. E aqui ele começa fazendo um contraposto entre a eternidade de Deus e a mortalidade do homem. E nós vamos pensar aqui alguns princípios para aplicarmos em nossas vidas. Você sabe quanto tempo você ainda tem de vida? Desde o momento que nós nascemos, essa é uma certeza, nós vamos morrer. Você já imaginou que daqui a 100 anos, toda a população que vive hoje já não existirá mais? Que coisa, não é? E aqui Moisés fala então dessa fragilidade do ser humano, não é? Da vida humana, um tempo muito curto, muito limitado, por causa do pecado, e isso nos leva a ser motivados a nos arrepender e a viver uma vida em obediência ao nosso Deus. Hoje existe uma estatística que diariamente está ali, martelando na nossa cabeça. Pandemia. Aqui no Brasil, só no Brasil, 21 milhões de contaminados. Sabe o que é isso? 587 mil pessoas morreram. Você acha que essas pessoas estavam preparadas? Já deixaram tudo certinho? Não. Ontem uma avioneta caiu em Piracicaba. E uma família morreu. Família de um empresário rico, conhecido. Então vamos ver o que nós podemos aprender nesse salmo. A primeira coisa é que Deus é imortal. Deus criou esse tempo que nós vivemos, mas Deus não vive nesse tempo. Deus não está preso, limitado a esse tempo. Como que a gente explica isso? É um mistério, porque nós estamos limitados ao tempo e ao espaço. Tal dia aconteceu tal coisa, em tal lugar. Deus não está limitado a isso. Deus, ele é imortal. Então Deus criou esse tempo e nós vivemos nesse tempo. Então Deus, sendo imortal, ele faz, conhece, sabe de tudo. O que aconteceu, o que está acontecendo e o que irá acontecer. Seria mais ou menos, é uma ideia assim bem limitada, não é? Mas você pegar um filme, né? Um filme da vida de uma pessoa, e pegar aquele filme, né? Aquela fita daquele filme, e colocar em cima da mesa e olhar aquele filme inteirinho, do começo ao fim. Deus olha para mim, olha para você, olha para a história de toda a humanidade, de toda a criação, e vê dessa maneira. Por isso Deus não é pego de surpresa em nada. Por quê? Dentro desse ponto, Deus é imortal. Deus, ele é o criador de tudo. Ali no versículo 2, a parte primeira, diz: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, antes de tudo, de eternidade a eternidade, tu és Deus.
Coisa tremenda, né? No meu coração isso traz um conforto, uma alegria, uma paz, uma segurança, não é? Muitas vezes a preocupação, nossa, como é que vai ser? O que vai ser aquela coisa toda? Fique calmo, take easy, no inglês, take easy, né? Fique calmo aí, fique tranquilo, fique, né? Don't worry, não fica aí. Alguém reina que te criou e que está no controle de todas as coisas. Coisa maravilhosa. Ele é o Criador. E no finalzinho ali diz, de eternidade a eternidade tu és Deus. Então o nosso Deus, além de ser Criador, Ele é eterno. Ele é infinito, Ele não teve começo, Ele não tem fim. É difícil da nossa cabeça entender isso. Mas a gente tem que acreditar pela fé. Esse é o Deus que criou todas as coisas. Muitas vezes a gente quer entender Deus dentro do nosso plano de limitação, de tempo, e a gente não vai entender. E muitas vezes a nossa fé está ligada às coisas desse mundo, e daí a nossa fé se frustra. Mas quando nós temos a compreensão deste Deus que é imortal, desse Deus que criou tudo, deste Deus que é eterno e tem controle sobre tudo, a nossa fé aumenta, cresce. Eu não estou aqui por acaso. Então Deus, Ele é imortal. Olha o verso 4. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Dá para a gente compreender isso? 1000 anos. Para Deus é como se fosse o dia de ontem. Que coisa, não é? Ele está no controle. O tempo pertence ao nosso Deus. Então, se há alguma ansiedade no teu coração, alguma preocupação, algum medo com o dia de amanhã, fique calmo aí, fique tranquilo. Tá? Então, Deus é imortal. O segundo ponto, o homem é mortal. Nós somos seres mortais. Nós vivemos nesse tempo criado por Deus. A nossa vida teve um início e terá um fim. O tempo de vida, ponto número 1, dentro do homem é mortal. Primeira coisa aqui, o tempo de vida do homem, o salmista faz uma ilustração. Olha o verso 5 e o verso 6. Tu os arrasta na torrente, são como um sono, como a relva, a grama, que floresce de madrugada. De madrugada viceja, cria vida, floresce. À tarde, murcha e seca. O tempo de vida nosso é comparado às ervas do campo. Floresce, daqui a pouco está lá murchinho. Acabou, morreu. E a gente valoriza tanto, né? A gente dá tanta ênfase, como se fosse. O ponto número 2, dentro do homem é mortal, a vida passa rapidamente. Verso 10 diz assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos. Você que é jovenzinho, pensa assim, 70 anos é muito. A gente que vai chegando nessa idade, a gente olha e fala, não é nada. Passou tão rápido, né? Então os dias da nossa vida sobem a 70 anos. Ou, em havendo vigor, tem força, a 80. Neste caso, o melhor deles é o quê? Canseira, enfado, tudo passa rapidamente e nós voamos. Então aqui está uma margem de tempo. É lógico que tem algumas raras exceções que passam, né? De vez em quando a gente ouve alguém que viveu mais de 100 anos. Eu não conheci nenhuma até hoje. A gente só vê em noticiário alguma coisa assim. Mais de 70 anos, né? Tá bom já, 70. Gente que tem vigor, eu conheço uma pessoa assim que tem vigor, né? Nos 70 e está aí. E vai chegar a 80 e vai passar. Mas aqui diz assim que já começa a ficar canseira.
né? Enfado. Eu estou com 63, acho, é isso, né? E já estou meio que nessa aqui, né? Canseira. Você já conversou com um velhinho, velhinho mesmo, uma velhinha? E já ouviu da boca dele, acho que melhor era, não tem mais por que estar vivendo, né? Então a pessoa, ela começa a perder o vigor da vida. Vocês, a maioria aqui jovens, aproveitem, não é? Aproveitem, sejam animados para fazer as coisas, porque logo, logo vocês vão estar como a gente, né? Olha para trás, passou tão rápido. É sério isso, amados. Passa muito, muito rápido. A questão de filhos, a pequenininho ali, a gente, não vejo a hora de crescer. Não vai ver mesmo. Daqui a pouco já cresceu, já está grande. Então, é esse o tempo que Deus determina para nós. Então, vai chegar num fim, porque nós somos mortais. A vida passa muito rápida. E o terceiro ponto dentro do homem mortal, a causa da morte. Olha o verso 8. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Sabe qual que é a causa da morte? Pecado. Lá no início, na criação, Deus não nos criou para morrermos. A própria ciência sabe que a célula envelhece, mas não consegue explicar porque Deus nos fez de tal maneira que era para a célula estar constantemente se reproduzindo. Mas o pecado entrou e trouxe um dano, a morte, tempo de limitação. E hoje em dia a gente olha, não é? A situação do nosso mundo, as enfermidades. Não só agora a pessoa porque chegou ali cumprir o seu tempo aqui, mas criancinhas, jovenzinhos, né? Com uma vida bonita pela frente, são ceifados. Coisa terrível. Por quê? Muitas pessoas culpam Deus, mas Deus não é culpado. Somos nós, o nosso pecado. A doença entrou por causa do pecado. A criação de Deus é algo maravilhoso, tremendo. O plano inicial de Deus é fantástico. Então nós vemos que Deus é imortal e o homem é mortal. O ponto 3 é uma pergunta. Então, o que a gente vai fazer diante disso? O que fazer para vivermos bem? Eu sei que eu tenho um tempo limitado aqui no planeta Terra. O que eu devo fazer? As pessoas estão aí correndo, se preocupando, trabalhando que nem doidas e sabendo que ali na frente, né, o caixão está ali, porta aberta, já esperando a pessoa. Então, o que nós precisamos? Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho que pedir, eu tenho que conversar, eu tenho que buscar orientação em quem? Em quem criou, em quem fez, em Deus. Coisa tremenda. Muitas vezes, muitas pessoas ficam ali, porque Deus, e quer brigar com Deus, e não sei o que tem, tal. Olha o verso 3. Tu, Deus, né, reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos do homem. Você pode imaginar a gente reduzido ao pó desse tamanho, chegando para um Deus que não tem como mensurar o tamanho dele. É Deus, Senhor, não sei o que tem. Ele fala assim, vai voltar ao pó. Então, em vez de ficarmos, né, questionando, filosofando, buscando em conhecimentos da mente de homem, vamos perguntar para o Criador. Vamos conversar com Ele. Vamos buscar orientação nele, porque de repente a gente é reduzido ao pó. Aí você vai no velório, já foi no velório, né? Chega lá, a família está triste, tem gente ali que está lá no fundo, está ali por, né?
mas está ali contando piada, e daí aquela pessoa, muitas vezes, que foi uma pessoa horrível, daí naquele momento, pelo menos naquele momento, era uma boa pessoa, e não sei o que tem, e tal, todas essas coisas que você conhece. Acabou a vida, não adianta mais, pode falar o que quiser, o morto ali não está ouvindo nada, acabou. E a gente? Não é? A gente vai fazer o que para viver bem? Você está consciente de que você vai morrer? Não sei quando. Eu vou morrer. Então como é que eu tenho gasto minha vida? O que eu tenho feito aqui? Se você chegar lá no fim da vida, olhar para trás e falar, só fiz burrada. Ai, se eu pudesse voltar. Já ouviu gente falando assim? Ai, se eu pudesse voltar. Não pode. Só em filme que volta para o passado, futuro, essas coisas. Na vida real não tem túnel do tempo. Nem para o passado, nem para o futuro. Então eu tenho que aprender a viver bem hoje, aqui e agora. Então eu vou falar com quem me criou, vou falar com Deus. O que eu vou pedir para Ele? Vou pedir orientação. Primeira orientação que eu tenho que pedir. O que eu preciso pedir para Ele? Verso 12. Olha lá o verso 12. Primeira coisa, ensina-nos. Olha que coisa que maravilhosa. Ensina-nos a contar os nossos dias. Ontem eu estava preparando a mensagem, eu peguei 63 anos, fiz vezes 365 dias para saber quantos dias eu já vivi. Aí eu peguei os 6.000 anos também, multipliquei para saber quantos anos a humanidade já viveu. Passou tudo tão rápido e passa tão rápido. E a gente olhando esses dias, será que está valendo a pena? Então vamos falar para Deus, vamos pedir para Deus, Deus, o Senhor me criou, o Senhor é o dono, o Senhor é o fabricante, então me ensina, Senhor, ensina eu contar os meus dias, ensina-me a me organizar, ensina-me, Senhor, a administrar o meu tempo, para que eu não perca, Senhor Deus, a minha vida. E quando a gente pede isso, o que será que Deus responde? No Salmo 32, 8 e 9 diz assim, Deus falando, instruir-te-ei, amém, você pede para ele ensinar e ele fala assim, eu vou instruir você, e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Oba, Deus responde. Mas olha no verso 9 o que Deus fala também. Não sejas como um cavalo, uma mula. A gente falaria, não seja burro, não é? Sem entendimento, os quais com freios e cabreiros põe na boca, assim são dominados, de sorte que não te obedecem. Então Deus falou assim, eu vou ensinar, mas tenha um coração ensinável. Então primeira coisa, Senhor, ensina eu a contar o meu tempo. Não é? Ensina a administrar, ensina-me, dá-me sabedoria, Senhor, para que eu possa viver aqui e sejam dias maravilhosos. Eu sempre lembro, amados, de um jogador de futebol famoso mundialmente, ele tinha as pernas tortas, era um driblador tremendo, Garrincha. E foi feito um artigo, uma reportagem sobre ele, sobre a vida dele. Tem histórias fantásticas na vida desse homem. E termina o programa, ele está caminhando de costas, e a última frase que ele disse, a minha vida não valeu a pena. Que coisa triste, não é mesmo? Por outro lado, você vê o apóstolo Paulo, passando por todas as lutas, as dificuldades, sendo surrado, preso, tudo aquela coisa arada, ele chega no fim da vida e fala assim, eu venci, guardei a fé. Ai, que coisa linda, né? Que a gente possa também pedir para Deus, Deus ensina. Sabe, essa arte de viver bem, só uma pessoa pode te ensinar, o Espírito de Deus, o próprio Deus, o Espírito Santo. Como que eu vou gastar minha vida? Né? Tem gente que passa 30 anos até se aposentar trabalhando num trabalho que não gosta, só por causa do vil metal do dinheiro, e sendo um escravo e... Que coisa horrível! Que coisa horrível! Mas quando a gente tem um coração ensinável e a gente fala para Deus, Deus ensina a contar, Ele ensina.
Aí você vai vivendo, você vai falando, está valendo a pena. Né? Nós não cantamos isso? Já valeu a pena, já valeu a pena. Não é? A primeira coisa, então, a gente tem que pedir para Deus nos ensinar. A segunda coisa, verso 13. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sabe, amados, quando a gente sai do caminho do Senhor, a coisa fica complicada. Porque a gente está num caminho de luz, Jesus, Deus é luz, e a gente entra num caminho de escuridão, de trevas, nesse mundo tenebroso. E a gente tem que estar consciente disso e falar, Senhor, volta. Volta, Senhor. Volta a ter compaixão de mim. Volta a ter compaixão dos teus servos. Queridos, nunca foi tão necessário nós, como igreja do Senhor, falar para o Senhor, volta para a tua igreja. A gente fala muitas vezes para os crentes que saem, mas será que o Espírito Santo está tendo liberdade para agir no nosso meio? Será que é Ele que está conduzindo a igreja, está nos conduzindo, ou será que a gente está vivendo segundo a nossa própria cabeça? Volta, Senhor. Toca novamente, Senhor. Enche com teu Espírito Santo novamente, Senhor. E no verso 14 fala, sacia-nos de manhã. Satisfaz-nos, Senhor. Sabe, ter uma vida de satisfação. Aí eu lembro daquele cântico. Satisfação é ter a Cristo. As pessoas estão insatisfeitas. Não é? Sempre, eu quero comprar aquilo, compra, já não, agora eu quero comprar aquilo, é aquilo, sempre insatisfeito com tudo. E a gente pede para esse Deus Criador, satisfaz no Senhor, que o Senhor seja o único motivo de satisfação na minha vida, nesse tempo que eu estou aqui no planeta Terra. Sacia-nos de manhã com tua benignidade. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e aqui é um pedido para que Deus venha nos saciar, nos satisfazer com a benignidade dEle. Benignidade é o estado de ser bom. Deus é bom. Não é porque o filme lá diz, né, que virou moda, né? Deus é bom. Aí outro responde o quê? O tempo todo Deus é bom. Não é por causa do filme, é por causa de quem Ele é. Amém. E Ele tem esse poder de nos satisfazer, nos saciar com a benignidade dEle. Para quê? Para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Cantar de júbilo, essa palavra júbilo é muito mais do que alegria, é celebração, é festa, é regozijo. E aí a gente se alegra. Já viu aquela pessoa que acorda assim, já de mau humor? Aí outro fala assim, acordou com o pé esquerdo, acordou com o pé, com a cabeça esquerda, com tudo esquerdo. Não é? Parece que não entende que há um Deus que reina sobre tudo e sobre todos. E esse Deus tem essa capacidade de toda manhã nos satisfazer. Amém. Alegre. Viver uma vida de alegria. O time ganhou, estou alegre. Perdeu, estou alegre também. Não é? O sustento chegou, amém. Não chegou, amém. O pão é com presunto importado, sei lá o que, caviar. Nunca comi caviar. Né? Se vocês um dia quiserem me dar um presente, é um presente que eu nunca ganhei. Mas já comi ova de peixe, que também é caviar, né? Satisfeito, alegre. Não é alegre. Eu saio da minha casa, subo aquela escadinha, eu venho aqui com desejo de estar aqui com os irmãos, de pegar o violãozinho, de tocar na manhã, porque eu estou alegre. Não é? Você fala assim, é que você não tem problema. Não é isso. Quem sabe, quem conhece esse Deus, quem vive buscando a orientação desse Deus, num campo de batalha, na linha de fronte, aquela bala de canhão desse tamanho assim que o diabo apontou para o coração seu, está vindo e você está olhando assim e está cantando, né? A Andréia falou, né? Ela não conhecia. A alegria está no coração. Você crê nesse Deus, amado? Amém. Ele tem esse poder.
de nos fazer felizes, de alegrar o coração, da gente cantar, da gente dançar, da gente pular. Então, volta-te, Senhor. Será que você pode dar um suspiro e falar assim: volta-te, Senhor. Sacia-nos, Senhor. Ensina-nos, Senhor. E no verso 15, fala assim: alegra-nos. Alegra-nos. Eu não consigo viver sem estar alegre, amado. Não consigo. Não quero conseguir. Tem gente que curte, né? Aí no mundo a dor de cotovelo afossa. O que foi? Estou com dor de cotovelo. Vai no ortopedista, meu irmão. Né? Aí eu sou assim mesmo. Mas o Deus que você crê não é assim. É um Deus de alegria. O reino de Deus, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então a gente fala: Deus, alegra-nos. Por tantos dias quanto tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Então, no mínimo aqui, Moisés está pedindo para Deus 50% a 50%. Senhor, assim como o Senhor permitiu aflição, né? Angústia, deserto, aquela coisa toda, então agora dá também nessa mesma proporção alegria. Mas o nosso Deus, ele não vai dar 50%, ele é de 100%. Ele quer nos encher com essa vida de Cristo Jesus, que enche-nos de alegria. Então, amado, Deus, ele é imortal, o homem é mortal, e aqui há algumas considerações para fazermos para viver bem, né? Debaixo do ensino, da demonstração, da correção de Deus, da palavra de Deus, seguindo uma vida que vale a pena. Olhar o dia de ontem e falar assim: foi legal o dia de ontem, mas ter aquela expectativa: amanhã vai ser melhor, hoje vai ser melhor. E quando chegar amanhã, amanhã vai ser melhor, amanhã vai ser melhor. E assim a gente vai caminhando de fé em fé, de graça em graça. Sabe, em velórios, a gente costuma ouvir a seguinte frase: ninguém voltou da morte para contar. Essa pessoa não sabe que teve uma pessoa que voltou. Jesus. Sendo ele Deus, sendo ele imortal, ele se fez carne. E ele veio aqui na mesma condição do ser humano, de mortal. E ele morreu. Ele morreu numa cruz. Para quê? Ele pagou o preço para dar essa imortalidade de Deus, colocar à nossa disposição. Então, quando nós cremos em Jesus, nós recebemos dele essa imortalidade. Coisa maravilhosa. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Em Marcos 16:6 diz: ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Aleluia. Jesus havia morrido, foi enterrado, não, sepultado, né? Colocado ali naquele túmulo, naquela pedra escavada ali, uma pedra grande do Império Romano para ninguém mexer. E aquelas mulheres foram ali no sepulcro, domingo de manhã, o anjo havia removido a pedra, os soldados do Império Romano que estavam lá para guardar o corpo, está tudo desmaiadinho, né? E aí o anjo fala assim: vocês não procurem aqui não, porque ele não está mais aqui. Todos esses homens que se dizem santos, deuses, não sei que, Moisés e todos esses aí, eles estão lá enterrados ainda. Mas os seguidores de Jesus chegam até o túmulo vazio, porque ele ressuscitou. Ele teve um período de vida aqui entre nós, 33 anos. Pouco tempo. E ele morreu, mas ele venceu a morte. Ele ressuscitou. E sabe o que ele disse para mim e para você? Em João 11:25, Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém. Sabe, amados, nessa condição de humanidade, nós
somos mortais. Mas quando nós cremos em Jesus, nós nascemos de novo, aí nós nos tornamos imortais. Mesmo que morra fisicamente, Jesus está dizendo aqui, vai viver. Não mais 70 anos, não mais 80 anos. Agora a gente vai viver uma vida eterna. Não vai mais ter fim. Quantos anos? 100 mais, 1000 mais, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, 4 trilhão. Muito, não tem fim. Esta vida, este tempo aqui em que nós estamos aprisionados, ele vai terminar. Agora eu vou viver a vida eterna. Aonde? Ao lado de Cristo Jesus para todo sempre. Como é que você tem gasto o seu tempo aqui? Como é que são os seus dias aqui? Você já sabe o porquê que você foi colocado no planeta Terra? Não sei. Então vou vivendo. Você tem 100% de possibilidade de se frustrar. Mas se você for lá pedir para Deus, Deus ensina. Não é? Se você tiver um pouquinho de ousadia, de intrepidez, você pode até falar, Deus, para Deus você pode falar isso, para o seu pai, para a sua mãe, não. Deus, eu não pedi para nascer, não. O Senhor que me toque, o Senhor que quis fazer. Por que o Senhor me fez, Deus? Por que o Senhor me colocou aqui? Por que o Senhor usou meu pai e tal, fulano e ciclano, para me colocar nesse mundo? Deus, eu preciso saber, porque senão eu vou ficar aqui, feito uma barata tonta, né? Sabe aquela barata tonta que fica rodando assim? Tem um monte de gente que está assim, vivendo, crente também, não sabe por quê. O que você está fazendo nesse mundo? Não sei. Aí o cantor do inferno fala assim, eu estou aqui com a boca aberta, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Que tristeza, não é? Mas um filho de Deus sabe. Eu sei porque eu estou aqui. Mas como é que você sabe? O meu papai falou para mim. Faça assim. Não é? Olha, haja dessa maneira. Que coisa tremenda. Não é? O filho pródigo, ele não sabia por que ele estava existindo, e ele quis ir embora da casa do pai, e ele quis aprontar, curtir a vida, vai, eu faço, eu aconteço. Aí chegou no momento, ele falou, por que eu fui fazer tudo isso? E voltou lá para a casa do pai. Porque só lá na casa do pai a gente pode ser alegre, amados. Só Ele tem a direção para nos dar. Ensina, Senhor. Senhor, volta para mim, Senhor. Senhor, sacia, me completa, papai, me satisfaz, Senhor. Senhor, alegra meu coração. E Ele vem e Ele faz tudo isso. E aí a gente vai vivendo essa vida, não é? Aí alguém pode falar assim, mas você vai morrer. Tudo bem, não tem problema nenhum. Eu sei que eu estou vivendo uma vida boa aqui e sei para onde eu estou indo. E nessa vida aqui o meu pai tem me dado toda a instrução, né? Tem me dado todo o caminho a ser seguido. Como é que você tem gasto a sua vida? Tem valido a pena? Volta e meia, amados, a gente vê no nosso meio. Não é isso que eu quero. Eu resolvi sair, eu resolvi mudar, eu resolvi isso. Por quê? Porque não está vivendo uma vida que Deus falou. Aí vai tentar sorte, né? Aí vai se lançar no mundo para buscar uma resposta. Se você não encontrar a resposta em Deus, em nenhum outro lugar você vai encontrar. Quero convidar você a baixar a cabeça, fechar os teus olhos e nós vamos orar. Papai, nós não entendemos, Senhor. Muitas coisas são mistérios, Pai. Quando nós olhamos para o Senhor,